Finalmente estamos de volta aqui às nossas aulas aqui comigo, depois de excelentes palestras que nós tivemos aí ao longo dessa nossa semana. E vou complementar agora, comentar algumas questões com vocês, até dando uma antecipada. Na realidade, até essa aula eu daria ela para vocês depois de comentar um pouco sobre algumas novidades do gerenciamento de resíduos, do plano de gerenciamento de resíduos, mas eu resolvi até comentar um pouco com vocês já sobre essa questão, que alguns têm trabalhado, vieram algumas perguntas, inclusive excelentes perguntas sobre essa área de atuação, e eu quero agora comentar ela um pouquinho aí com vocês, para a gente entender um pouco mais, que é a questão, né, sobre como nós, né, na área como biomédicos, estamos trabalhando com a famosa controle de infecção hospitalar, né? É uma das questões aí que nós temos um problema grave, ela tem vinculação com a legislação, que eu vou falar aí para vocês, e nós, como biomédicos, temos toda a condição e conotação de trabalhar com essa comissão. Podemos ser, inclusive, participantes, podemos ser o presidente da comissão, né? Geralmente, essa comissão ela é ocupada por conta do front, aí, né, por conta de trabalhar diretamente com o paciente. Geralmente ela é feita por médicos e enfermeiros. Porém, tem crescido muito a nossa atuação como biomédico, e eu vou mostrar aí para vocês, porque tem tudo a ver com a questão, a infecção hospitalar, a legislação vinculada, inclusive, ao manejo de resíduo, né? Vinculado a essa questão aí. Na verdade, vou comentar, isso aqui é uma introdução falando um pouco sobre o manejo de resíduos e a importância dele, porque ele é um excelente, ele é um potencial, na verdade, transmissor, né, de algumas doenças e de algumas infecções que se tornarão também aí hospitalares. Aí eu quero comentar com vocês inicialmente só algumas definições, tá? Para termos aí esse entendimento. E depois eu vou comentar sobre algumas questões bem mais aprofundadas e bem vinculadas à biomedicina, que estarão muito vinculadas às questões microbiológicas, às questões de antibióticos, né? Então é um pouco disso que eu quero comentar com vocês. Lembrando que essa é uma matéria em que a gente vai falar sobre algumas definições, algumas coisas aí um pouco mais densas. Lembrando mais uma vez, o pessoal foi me perguntando, voltamos à questão dos mapas, tá, mentais. Mesma coisinha, né? Você vai poder usar o aplicativo, ou você pode usar, né, fazer à mão, me mandar. Aquela velha nossa história de sempre, que viemos crescendo ao longo do tempo. E eu tenho tido aí uma aceitação. Eu faço sempre isso também, pergunto e recebi nos e-mails, inclusive. O pessoal achou interessante essa ideia, a estratégia de usar um mapa mental para a gente poder fixar, né, essas questões aí dessas aulas e tudo mais que nós estamos tendo aí nesse momento aí de nossas aulas, nosso conteúdo remoto. E aí, galera, é o seguinte, nós temos aí, tá, dentro dessas questões, alguns conceitos, tá? Só trabalhar ali com vocês de forma bem básica, tá? Isso aí que a gente vai falando, mas aí a gente tem isso, depois você tem isso daí vocês vão ter tudo isso daí no nosso PDF, na nossa aula, tanto no portal quanto lá no grupo, que eu já até mandei para vocês. E dentro dessa análise, eu quero trazer aí para vocês algumas questões. Por exemplo, temos aí 4 grandes e importantes definições para o processo de conceito de infecção hospitalar. A primeira delas é o que é uma contaminação, tá? Então, bem aqui ligado à área microbiológica, relembrando aqui vocês, na turma, vocês, só para a gente, eu sempre pergunto em sala de aula, mas aqui não deixa de ser a nossa sala, vocês já tiveram microbiologia? É isso que eu queria saber, então facilita aqui um pouco a nossa análise aqui, pessoal. Então, ó, só para algumas lembranças, tá, para vocês, então. Eu tenho contaminação, como sendo aí a presença transitória de micro-organismos, tá? Eles ficam em superfície, tá? Não tem invasão tecidual, tá? Não tem parasitismo. Normalmente é em objeto inanimado ou em algum hospedeiro.
flora das mãos, por exemplo, onde agora o corona está por aí, né? Onde ele fica, inclusive, em objetos inanimados, ele está contaminando aquele ambiente. Eu tenho a colonização, que seria já o crescimento e a multiplicação de um micro-organismo nas superfícies epiteliais do hospedeiro, tá? Sem, às vezes, expressão clínico-imunológica, tá? Como, por exemplo, a nossa microbiota humana normal, que isso daí, inclusive, pessoal, é um fato muito interessante. Vocês devem ter visto muito isso na microbiologia. O que acontece? Nós temos aí algumas questões que são importantes a gente comentar aqui sobre a ideia dessa colonização. A colonização, ela pode ser uma microbiota geralmente normal, tá? Acontece em vários casos, vocês podem pesquisar muita coisa bacana aí na internet, alguns artigos. Já orientei alguns artigos muito bacanas nesse sentido, sobre microbiota, sobre contaminação de objetos, como, por exemplo, latas, né? Latas de refrigerante, cerveja, etc. Inclusive, há algum tempo atrás, não sei até por que não replicou para todas principalmente as cervejas, né? Que tem aquele selo, né? Aquele selo que vem em cima dela. Hoje em dia, que eu me lembro de cabeça, fazendo um merchandising aí, eu acho que só a Petra que tem. Começou na Itaipava, acho que tinha também, mas se bem que é do mesmo grupo. Então, a Petra é a única que eu me lembro de cabeça que ainda tem aquele selinho, né, que fica em cima. Aquilo foi desenvolvido, inclusive, na época, por um biomédico, que, inclusive, do Grupo Petrópolis é um biomédico, ou uma biomédica, se não estiver enganado, que é o gerente dessa parte aí, microbiológica. Por quê? Porque aquela superfície ali em cima, a gente tem a possibilidade de ter muita contaminação. E aí, às vezes, a gente abre aquilo ali, coloca isso direto, às vezes quando você não coloca num copo, ou até mesmo se você colocar num copo, diminui um pouco a possibilidade. A Vanessa me ajudando aí, a Cristal também tem. Maravilha. Então, você tem a possibilidade do quê? Você tem aquela condição, né, da contaminação que pode estar acontecendo ali, de vírus, bactéria, etc. E a hora que você leva aquilo na boca, você está tomando isso junto. Inclusive, a gente tem um trabalho, depois eu até vou mostrar para vocês, foi a Janaína, se eu não estiver enganado, há algum tempo atrás, que eu orientei, em que fizemos, inclusive, uma análise dessas latas, etc., inclusive lá na porta da faculdade, na época em que o campus ainda era só o campus 1, a saúde era lá ainda. E aí a gente fez algumas análises lá, e a galera hoje acha que, por exemplo, melhorou alguma coisa, né, por causa do coronavírus, não sei o que, a galera tá lavando melhor as coisas, tá passando álcool, né, tá fazendo uma desinfecção melhor aí, né, uma descontaminação dos ambientes, e principalmente quando chega ao supermercado, isso daí já devia ter sido feito isso há muito tempo, né? Mas aí agora, pelo menos, tá vindo bem aí a questão de melhorar isso daí. E apareceram cada coisa, pessoal, que vocês nem imaginam. E aí, às vezes, você pode passar por isso de forma despercebida, o seu organismo está imunologicamente bacana, ele vai tirar essa contaminação, ele vai conseguir combatê-la com tranquilidade, mas a gente sabe muito bem que isso há uma predisposição para você poder também compartilhar e até mesmo contaminar outras pessoas. E no hospital, galera, não há dúvida, é uma das situações mais complexas que você tem, né? É trazer, inclusive, as contaminações eventualmente externas, tá? Então, lembrando aí essa nossa grande diferença, tá? Entre contaminação e colonização. Eu tenho, então, a contaminação sendo a presença transitória do micro-organismo, geralmente em objeto inanimado, no hospedeiro, tá? Ou seja, a gente pode estar contaminado, uma flora de pele, né, e tudo mais, ou pode ter um ambiente, uma mesa, sei lá, algum objeto que você esteja usando esteja contaminado. Eu tenho a colonização, já seria aí o crescimento e multiplicação desse micro-organismo, tá? Ou seja, ele já encontrou um ambiente propício, tá, para que ele possa se multiplicar, tá? Geralmente superfícies epiteliais, né, mãos e tudo mais. Então isso é contaminar, e colonizar é quando ele começa a se espalhar, começa a se multiplicar. Já a infecção seria um dano, né, decorrente dessa invasão, ou seja, já se multiplicou, já tem alguma ação de algum, né, subproduto tóxico, de agente infeccioso no hospedeiro, tá? Aí já começa a ter uma interação imunológica, tá? Aí você já começa a ter ali uma interação, você já começa a ter a famosa infecção, você já entrou um micro-organismo. E a intoxicação, que é um dano decorrente da ação do produto tóxico, que pode ser de origem microbiana, tá?
Então, tem gente que fala, por exemplo, eu tive uma infecção alimentar. Não, na verdade, você teve uma infecção pelo agente, por uma bactéria, por exemplo, e essa bactéria, né, ela produziu alguma toxina, e essa toxina que levou você a ter uma resposta, tá? Então, você teve uma intoxicação aí alimentar. Beleza? Alguns outros, bem rapidinho aqui, algumas outras definições são o indivíduo que é portador, né? Ou seja, ele alberga, ele carrega um micro-organismo específico, tá? Sem apresentar nenhum quadro clínico atribuído a esse agente, tá? Isso é o maior problema, tá? Nós temos uma série de possibilidades de ter algumas condições aí de você ter no seu organismo, às vezes, algum tipo de você é portador naquele momento de algum micro-organismo, tá? E isso pode se disseminar de alguma forma, tanto na parte hospitalar, tanto na parte até, né, residencial doméstica, onde você pode contaminar aí, por exemplo, a família inteira, de acordo com que você possa ter aí alguma doença, né? Você pode ter essa provocação. E eu tenho ainda, né, dentro dessa ideia, nós temos ainda o indivíduo disseminador, que ele é aquele que é a fonte, né, aquele que espalha essa condição. Lembrando que o indivíduo portador, ele pode ainda, né, você tem ainda, principalmente falando aí, nós temos, principalmente nas mulheres, a questão aí por exemplo, das infecções urinárias, né, onde acontece muito aí nas mulheres. Por quê? Por causa da distância, da pequena distância existente entre o canal, né, urinário, né, na vagina e ânus. Então, ali você tem uma possibilidade muito grande de ter uma flora. Então, você está portando. Então, você pode ter uma flora que vem de origem intestinal, podendo contaminar a flora urinária. E aí você tem as recorrentes infecções urinárias, que são mais comuns nas mulheres do que nos homens. E tudo isso vai nos trazer, ou vai nos causar aqui, a famosa possibilidade da infecção hospitalar. Gente, e aqui é uma coisa muito importante de eu trabalhar com vocês, que é o quê? É a gente entender que a questão da infecção hospitalar, ela tem que ser trazida à administração do próprio hospital, da equipe multidisciplinar, porque ela é uma potencialíssima causadora de gastos extras. Né? Eu vou mostrar isso para vocês, inclusive, em dados, em alguns slides aí mais à frente. E isso, para nós, é extremamente importante para a gente poder entender e trazer a condição de, além de evitar, não só no quesito financeiro, é claro, né? Nós temos também que pensar no sentido humano, no sentido de que as pessoas, ao se internarem, muitas das vezes, ao estarem dentro dos hospitais, além do plano de saúde, porque às vezes vai ser atendido, pergunta qual que é o plano, né? E aí o plano da pessoa não é Unimed, o plano da pessoa é ir embora para casa, e o mais rápido possível. E às vezes isso não acontece. E além disso não acontecer, pode causar até o óbito do paciente. E isso daí é inadmissível se vier sendo provocado por conta de uma infecção hospitalar. E aí, gente, é o seguinte, como é que você tem a diagnose, né, de uma infecção hospitalar? Você tem alguns princípios que precisam ser verificados nos pacientes, tá? Você tem a evidenciação clínica de sinais e sintomas, você tem os exames laboratoriais, que são, por isso que a gente entra de cabeça nessa história, que são eles que, inclusive, que vão dizer se a bactéria que às vezes está naquele paciente, ela é ou não uma bactéria de origem de infecção hospitalar. Como é que você sabe como é que essa bactéria é de origem de infecção hospitalar? Como é que você sabe que ela é? Alguém saberia me dizer? Como é que você sabe que uma determinada bactéria é uma bactéria considerada de infecção hospitalar? Alguém conta para mim? Relembrando a microbiologia? Como eu sei que uma bactéria não é do paciente, ela que ela é, na verdade, uma bactéria que aconteceu, ela apareceu como uma infecção hospitalar. Vou dar uma dica aí para vocês. Com qual exame laboratorial você sabe se essa bactéria é ou não uma bactéria proveniente de uma possível infecção hospitalar? Ninguém? E olha que a galera de CCIH ganha bem, hein? Quem está vendo depois o vídeo no YouTube vai poder comentar para mim.
né? Eu estou sabendo que tem, inclusive, fico satisfeito, até agradecer aí para quem vai ver aqui depois no YouTube, tem uma série de profissionais que não só vocês, alunos, estão assistindo as minhas aulas, e aí estão me dando feedback bom aí sobre elas, e aí quem é da comissão de infecção hospitalar é um profissional que recebe, né, um adicional aí, é um profissional bem remunerado. Ninguém? Qual é o grande exame, pessoal, que eu tenho que utilizar para saber se uma bactéria é de infecção hospitalar? Vou dar mais uma dica. Ela é considerada uma bactéria de infecção hospitalar porque ela é uma bactéria geralmente multiresistente a vários antibióticos. Então, para que você possa, né, saber se essa bactéria é ou não uma bactéria proveniente de uma infecção hospitalar que é resistente a muitos antibióticos, você faz o exame de antibiograma. Muito bem, Patrícia. É lá que você descobre. Por exemplo, eu tive um caso semelhante, um caso familiar, inclusive, em que estava internado. Eu acho que até não lembro se eu comentei na época com a turma de vocês, que eu tive durante um tempo a minha avó internada e graças a Deus ela já está curada em casa e tudo mais. Mas aconteceu, ela estava internada e aí os médicos até gostariam de dar alta para ela, mas o que aconteceu? Foi fazer, ela estava com um pouco de febre, foi fazer uma análise, então, estava provavelmente com alguma infecção, e aí foi feito um exame de urina e apareceu uma bactéria, e aí foi feito, né, o isolamento dela, igual vocês viram na microbiologia, né, cresceu uma bactéria, e aí a gente foi avaliar se era uma bactéria de infecção hospitalar. Eu não me recordo agora o nome dela. Agora me fugiu o nome dela. Não sei se era uma enterobactéria, não me lembro. Enfim, sei que a hora que deu lá, ela só era sensível aos carbapenens, né, o imipenem, etc. E aí o que aconteceu? Infelizmente, ela teve que ficar mais tempo. Ela ficou ainda mais 10 dias, se não estiver enganado, no hospital. E isso, galera, é o seguinte, é por isso que eu estou falando tanto sobre infecções hospitalares e o cuidado da equipe, por isso que, assim, geralmente, essa aula também eu comento muito com a galera da enfermagem, que é o cuidado extremo que tem que se ter em relação ao cuidado com o paciente, mas nosso também, porque muitas das vezes a gente atende o paciente, a gente faz a coleta do paciente, e isso é o que pode provocar, muitas das vezes, as infecções hospitalares. E deu lá, e aí depois, já vou contar para vocês, duas coisas que são extremamente... que encarecem a diária de um paciente nessa situação. Primeiro, a diária de um leito, né, que vai envolver não só a localização do leito, mas todo o profissional de assistência, médico, biomédico, enfermeiro, etc. Bem como, que é o pior, o valor dos antibióticos que se tem que dar para esse paciente que está com uma bactéria multiresistente. Eles são muito caros. Tá? E isso faz com que, além do paciente estar lá mais tempo, corre risco, né, de morte, ele tem que tomar ainda, né, medicamentos extremamente caros. Então, o exame laboratorial, como eu estava dizendo para vocês, ele é essencial para essa análise aí da descoberta da infecção hospitalar. Bem como, né, as evidências e métodos de imagem, depois, né, aí os médicos vão pedir, ou endoscopias, biópsias e por aí vai, tá? Até agora, nenhuma dúvida, pessoal? Tudo beleza? Entenderam bem aqui essa diferença, né, principalmente, né, dessa que a gente falou aqui de contaminação, colonização, infecção, intoxicação. Faço o gosto aí que vocês anotem bem aí essas diferenças, joguem para o mapa mental. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no chat, tá? Que aí já a gente comenta sobre eventuais dúvidas. Bom, como eu disse, o que tem a ver legislação ambiental com tudo isso? Ela as infecções hospitalares, os comitês de controle de infecção hospitalar, eles são regidos por normas, legislações. São elas a Portaria 2616, de 12 de maio de 98, para vocês verem mais uma vez, igual eu falo sobre as leis ambientais, né? Novinha a lei, né? O pessoal dá muito carinho aí para poder revisar a lei, mas beleza. E ela é combinada com a RDC 48 de 2000, também outra aí com 20 anos aí para trás, mas tá bom. Ela é uma lei que mostra para nós que na diagnose das infecções hospitalares, tá, a questão de mesma topografia da infecção comunitária, ou seja, estando no mesmo nível, foi isolado um outro germe seguido de agravamento das condições clínicas do paciente. Então, quando você pega lá aquele paciente, como eu dei o exemplo da minha avó, ela foi internada, mas ela não tinha nada a ver com ela não foi internada por absolutamente nada a ver com questões de infecção,
ela tinha feito uma cirurgia cardíaca e tudo mais, estava lá internada, então não tinha nada a ver, ela ainda acabou pegando uma infecção urinária. Então, ou seja, ela estava na mesma infecção comunitária, ela não tinha nada, tá? Ela não fazia febre, não fazia nenhum quadro infeccioso, e acabou fazendo, né? Ela apresenta a maior de 72 horas a admissão, porque também pode acontecer o seguinte, ó, o paciente internou e tal, aí, sei lá, 6 horas depois, foi fazer uma análise, o paciente estava com febre. Pô, não é assim, não tem bactéria ninja desse jeito, que vai aparecer e vai dizer, era infecção hospitalar. 6 horas depois, 2 horas depois, não. É pelo menos 72 horas, que seria o quê, né? Quando você tem a pós-admissão, quando se desconhece o período de incubação e não tiver nenhuma evidência clínica, ou laboratorial no momento da admissão, tá? Então, nem sempre essas bactérias também, elas às vezes podem ter vindo com o paciente em algum caso, tá? Mas, como eu disse, como é que você tira esse convencionamento com antibiograma? Você vai ver, ninguém vai ter uma bactéria aí, sei lá, de infecção urinária, uma bactéria pulmonar, que seja multiresistente, tá? Essa pessoa que tivesse uma bactéria dessa, com certeza essa bactéria já tinha feito algum tipo de quadro infeccioso. Ninguém é portador. Pelo que se sabe ainda, dificilmente a gente vai ter. Mas nós não vamos ter ninguém que seja portador de uma bactéria multiresistente. E ainda assim são convencionadas as que aparecem antes das 72 horas da internação, mas quando são associadas a algum procedimento diagnóstico ou terapêutico no período, né? Por exemplo, igual o caso da minha avó, graças a Deus ela não teve nenhum quadro infeccioso lá cardíaco, né? Uma bactéria que se alojou ali no miocárdio, pericárdio, etc. Não aconteceu isso. Porque também, se pudesse acontecer, né, ela passou por um procedimento cirúrgico, às vezes também apareceu aí. Aí sim se convenciona, apareceu uma bactéria antes de 72 horas, ela é convencionada como uma infecção hospitalar. Ficou claro essa diferença, pessoal? Tá? Vou voltar rapidinho aqui, ó. Porque, então, a infecção acima de 72 horas, depois da admissão, quando você não teve procedimento algum. Agora, se teve um procedimento cirúrgico, terapêutico, endoscopia, sei lá, e de repente apareceu infecção no paciente, aí se convenciona a aparecer antes de 72 horas, beleza? Eu tenho ainda a infecção, né, chamada de infecção considerada aqui para a questão, está na nossa legislação, infecção comunitária, tá? Que é aquela que é constatada ou em incubação no ato da admissão do paciente, tá? Desde que ela não esteja relacionada com a internação anterior no mesmo hospital, isso aí também é importante, tá? Então, são consideradas aí infecção associada com complicação ou extensão da infecção de recém-nascido, e por aí vai, tá? Então, são chamadas de infecção comunitária, tá? Que estava em incubação no ato da admissão, ou seja, ela veio com o paciente. E a infecção prevenível, que é aquela que tem a alteração de algum evento relacionado, tá? Que pode implicar na prevenção da infecção. Por exemplo, as infecções cruzadas. Então, as infecções preveníveis são praticamente todas as infecções hospitalares. Porque, em teoria, como é que você preveniria isso? Através de atos e atitudes seguros e biosseguros para evitar que você, né, não use uma luva, por exemplo, que você use uma determinada objeto contaminado, e esse objeto acaba entrando em contato com o paciente. E só para a gente não se alongar muito aqui, eu tenho ainda as considerações de infecções que são chamadas as que não são preveníveis, tá? Que pode acontecer mesmo você tomando todas as precauções. A infecção endógena, uma infecção, como eu acabei de falar, sobre a infecção urinária, por exemplo. Pode ter acontecido no meu caso lá, no caso meu não, no caso da minha avó. Às vezes, sei lá, numa deficiência, na hora de fazer a asepsia dela, acabou pegando uma microbiota, sei lá, na hora de fazer dar o banho nela, por exemplo. Pode ter pego bactéria de origem, por exemplo, intestinal, e, enfim, tudo como vocês imaginarem. As infecções exógenas, aí sim, ela é uma fonte externa que contaminou, tá? Por exemplo, de catéter e tudo mais. A superinfecção, quando a troca do agente etiológico na mesma topografia, tá? E quando às vezes você vai buscar, é raro, tá? Mas pode acontecer às vezes do paciente se infectar com 2 ou mais agentes diferentes, tá? E a infecção metastática, tá? Lembrando como estipulado do câncer, né? É quando há a expansão do agente etiológico, ou seja, é aquela bactéria que eventualmente você diagnosticou e isolou, ela era uma bactéria que estava no pulmão, e depois ela pode ter ocasionado uma infecção renal, ou seja,
ela consegue ir para novos sítios de infecção. Isso também é muito correlacionado às cirurgias, tá? Você tem algumas cirurgias que são potenciais, tá? De contaminação, sendo as cirurgias limpas, que você não tem praticamente nenhuma penetração em trato digestivo, respiratório, urinário, que é onde está o foco da nossa flora, né? De vários tipos de bactérias, e as potencialmente contaminadas. Essa daí você tem que ficar muito de olho. E eu falo muito isso porque nós, biomédicos, a gente vai participar muitas das vezes de chegar, de estar próximos aí a algumas cirurgias, para a gente fazer, às vezes, gasometrias, né? Fazer alguns tipos de intervenções no paciente enquanto ele está sendo operado. Então, é muito importante. Essas cirurgias são, inclusive, na época, inclusive, quando eu trabalhava no laboratório, quando iria dar início a uma cirurgia potencialmente contaminada, nós que fazíamos o atendimento direto ao centro cirúrgico, como biomédicos, éramos avisados, inclusive, do início dessa cirurgia, para que a gente já se preparasse e até mesmo nós, como líderes biomédicos, treinássemos os técnicos de laboratório, que eles eventualmente fossem fazer as coletas, sobre a importância da prevenção aí, para evitar que esse paciente pudesse desenvolver alguma infecção hospitalar. Tá? O que mais? Nós temos ainda as cirurgias contaminadas, tá? Que são cirurgias que vão ter origem em relação à obstrução biliar ou de via urinária, pode ter uma falha técnica, enfim. Você vai ter uma cirurgia, então, contaminada e uma cirurgia infectada, tá? Quando em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso, tá? Ou você vê um tecido necrótico ou vê o indício de uma supuração, você já vai ver que uma cirurgia está ali infectada. E aqui tem outras questões que são mais burocráticas, tá? Depois eu gostaria que vocês lessem no material, tá? O que é o programa de controle, como se funciona a comissão, como ela atinge em vários hospitais, quais são as competências, tá? Tá bem listado aí para vocês. O que cabe à autoridade, porque aí a gente vai dividir. Eu tenho algumas questões que são da autoridade da instituição, tá? Eu tenho ainda algumas questões das competências municipais. Existe uma coordenação municipal vinculada às secretarias de saúde municipais, existem as coordenações estaduais vinculadas às secretarias de Estado de saúde, todas as comunicações de infecções hospitalares, os possíveis agentes etiológicos, que bactéria que foi, que antibiótico que ela resiste ou que ela é sensível e tudo mais. Tá? Esses dados são repassados também às secretarias estaduais e à Anvisa de competência federal. Tá? Então, gente, a capacidade disso tudo, eu quero só comentar também com vocês, até para a gente voltar um pouco aqui e falar, para a gente relembrar algumas coisas. Como que uma bactéria, principalmente, né, as bactérias que são as grandes causadoras aí das infecções hospitalares, como é que elas causam, né? Como é que elas são as causadoras dessas infecções hospitalares? Na verdade, o que nós temos nessa condição é que, a maioria das vezes, as bactérias elas vão se desenvolver, tá? E quem for bom em microbiologia até me conta aí. Vocês se lembram qual é para haver, né, como eu acabei de comentar com vocês, para haver a resistência bacteriana, vocês que então estudaram microbiologia, alguém poderia aqui contar para mim como uma bactéria se torna resistente? Pode ser por áudio ou, se preferir por áudio, melhor ainda. Vamos lá, biomédicos. Não é possível, nessa altura do campeonato, você tem que saber como é que uma bactéria fica resistente. Pode falar do jeito que você lembrar para mim. Tem muito tempo que vocês tiveram microbiologia? Eu vou querer saber quem que deu mico para vocês. Vou dedar vocês para o professor ou para a professora. Vamos, gente, alguém fala comigo. Estou cansado de falar. Vou tomar uma aguinha aqui. Será que tem alguém aí vendo a minha aula? Isso, perfeitamente, Vanessa. Por conta dos plasmídios. Tá, de forma bem básica, como é que funciona a questão da resistência bacteriana? O plasmídio, eu costumo brincar de chamar como se fosse a câmera de segurança da bactéria. O que acontece? O plasmídio é um pedacinho de DNA circular, né? Então, o que acontece? Ele é um negocinho pequenininho, né, de DNA. Então, esse pedacinho de DNA,
quando você tem. E o que causa, na maioria das vezes, essas questões de resistência bacteriana? Exatamente por quê? O que acontece quando o paciente é diagnosticado com alguma bactéria? Quando era o certo, né? Na verdade, porque na maioria das vezes, quando se encontra lá a possibilidade, teve lá uma bactéria, aí o médico vai lá e fala para, dá tal antibiótico e some da minha frente. Não faz o procedimento correto, que é fazer a cultura, o antibiograma, e depois de fazer esse antibiograma, aí sim a gente fazer essa análise. Voltando à história aí, coitada, minha avó é um grande caso clínico, tadinha. Foi recente agora, inclusive, ela estava com toda a sintomatologia de uma infecção urinária, conversou com o geriatra dela, ele pediu para que ela fizesse um exame de urina, ela foi fazer esse exame de urina, e aí o geriatra, como já trata essas questões principalmente de pessoas mais idosas, tá? Mas vocês viram na palestra do Ronaldo que não necessariamente você tem que ir ao geriatra quando você é idoso. A partir dos 30 anos a gente já pode ir para o geriatra. Mas o que ele já pediu? Exame de urina, cultura de urina e EAS, né? Exame de análise de sedimento, pediu cultura e já pediu antibiograma. Resultado, avaliei lá para ela. Na verdade, até só esperei, né? Porque assim, nós como biomédicos até sabemos, mas a gente não pode dar diagnóstico. Mas fiz uma avaliação. Por exemplo, se ela fosse qualquer outro tipo de médico, infecção urinária, não, a senhora vai tomar isso aqui, ó. E já dava lá, por exemplo, norfloxacina, né, nitrofurantoína, que geralmente dá muito para bactéria de infecção urinária. Mas para vocês terem uma ideia, o que deu lá no antibiograma dela? A amoxicilina já era capaz, ela já era sensível à amoxicilina. A sulfametoxazol trimetoprim, que é o Bactrim, ou seja, era uma bactéria, uma Escherichia coli de boa, de se tratar com antibióticos baratos e antibióticos não tão potentes. Mas aí o que acontece? A galera vai lá, trata com antibiótico potente. Sinais e sintomas somem, sei lá, 3, 4 dias depois. O que a pessoa faz? Ela para de tomar o remédio, que devia estar tomando ali pelo menos 10 dias. 7 a 10 dias. Aí o que acontece? A pessoa para de tomar. Mata algumas bactérias. Aquelas encapsuladas ou que não foram atingidas, elas ficarão lá. E aí o plasmídio, por exemplo, as bactérias que então morreram, foram quebradas por esse antibiótico, elas liberarão os seus plasmídios. E esse plasmídio que tinha, o que vai acontecer? Uma outra bactéria absorve esse plasmídio, abre o seu próprio plasmídio, integra o plasmídio da bactéria que então morreu, digamos assim, e aí passa agora a quê? A ter, junto de seu plasmídio, a resistência bacteriana ao medicamento que matou a bactéria da qual tinha o plasmídio. Então ela torna-se resistente. E isso, gente, desde a descoberta do antibiótico, até antes, né, a gente, algum tempo atrás, o antibiótico nem precisava de receita. E aí o que acontecia? A galera tomava de forma inadvertida, e ao tomar de forma inadvertida, provocava aí, né, a resistência bacteriana. Eu tive, inclusive, um amigo de faculdade, para vocês verem, né, o cara formou em biomedicina comigo, já tinha feito micro, e ele, né, não tinha paciência, tinha qualquer problema, por exemplo, de garganta, ia lá e tomava tetraciclina, por exemplo, que é uma penicilina fortíssima, que matava ali rapidamente, mesmo a bactéria, era matar uma formiga com um elefante. Mas ao invés de pelo menos tomar a bendita da tetraciclina 10 dias, não, o que ele fazia? Quarto, quinto dia parava. Resultado, teve uma ocasião em que ele teve uma doença, né, uma infecção de garganta, tomou a tetra, o que aconteceu? Nada. Resultado, teve que correr, porque já estava dando faringite e laringite nele, foram isolar, viram uma bactéria, inclusive, que era resistente à tetra já, ele teve que ser internado às pressas, tomar antibióticos intravenosos, etc. Por quê? Porque o bacana foi tomar antibiótico sem prescrição e principalmente sem a posologia certa. E aí, gente, aí pense comigo, ele então era detentor, talvez como portador depois na garganta dele, dessa bactéria. Aí ele é biomédico. E olha que absurdo, né? Aí ele chegava depois lá no laboratório, chegava no hospital para fazer uma coleta, a bactéria estava nele, ele lá, sei lá, estava assintomático, talvez, a velha história né, igual é com corona e não sei o quê, deixava ali de brinde uma bactéria resistente à tetraciclina, essa bactéria ia entrar em contato com outras bactérias, enfim, gera a famosa infecção hospitalar, tá? Então é por isso que eu coloquei aí para vocês essa questão, né, de que a capacidade bacteriana para resistir aos antibióticos é mais ágil do que a capacidade humana para desenvolver novos. Isso é um perigo
Isso é o que nos traz, inclusive, um sinal aí vermelho, amarelo, para as doenças provocadas por infecção hospitalar, tá? Bom, como é que tem-se alguns tratamentos, tá? Aqui para vocês, vou começar a falar um pouquinho para vocês e depois a gente vai continuar nas nossas próximas aulas. Mas a prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde tem que se trabalhar com uma questão chamada de tolerância zero. Não pode se ter tolerância, a gente tem que ter... E aí o que vem acontecendo, né? Que é exatamente isso que eu quero comentar com vocês, que é a panorama no saúde no Brasil. Tá? Tem aumentado custos para você tratar esses pacientes, falta planejamento para caramba, falta fiscalização, tá? Que é exatamente essas questões, se está sendo preservada a ação mais incisiva do controle da CCIH, tá? E esse ambiente de alta concorrência, baixar custo progressivo, eu tenho que baixar custo disso, e essa eficácia é extremamente conturbada, e ela é questionada muito nesse sentido, porque a gente tem um panorama muito trágico, tá? Ela excede aí o World Trade Center em 14 vezes, ou é uma tragédia dessa a cada 25 dias. Nós temos aí 7 mil mortes para mais por ano decorrente de erro de medicação, tá? Incidência de efeito adverso, prescrição de forma inadequada, os gastos que podem chegar a 2 bilhões de dólares por ano e principalmente a perda anual de recursos aí por erros que são evitáveis, né? Que estão aí entre 17 e 29 bilhões de dólares, né? Então, essa condição aí, pessoal, é uma análise que a gente tem que fazer extremamente importante, né? Em relação às questões assistenciais aos pacientes, tá? Então, é por isso que eu comento com vocês que é extremamente necessário que haja qualidade assistencial na nossa prática biomédica ao paciente, tá? E isso é extremamente importante, tá? Eu tenho algumas questões, por exemplo, que são analisadas pela tolerância zero. E aí que vai, inclusive, aí a deixa até para também na nossa próxima aula. Mas o que é que a gente tem em relação à tolerância zero? O pessoal tentou colocar isso em prática, principalmente agora nessas questões aí do coronavírus. Que é o quê? Obrigatoriedade de uso de máscara, de você ter, né, a higienização das mãos, de você ter as questões aí de disponibilidade, a barreira sanitária, que vira esse rolo que está aí agora, né? Que tem o decreto, que aí o decreto libera o pessoal para poder fazer alguma coisa, depois o decreto enfim, essa bagunça aí que está. Mas o que é tolerância zero? Não tem conversa. Você quer eliminar o vírus, já que você está, então, nós estamos no meio dessa pandemia e tudo mais, tal, e o que está acontecendo? No começo, pensem comigo, o que a galera estava fazendo? Parecendo que estava realmente, assim, vivendo um filme de terror. Chegava em casa, tirava o calçado, não entrava com o mesmo calçado que estava em casa, lavava as mãos, desinfetava tudo, não encontrava ninguém e tal. Como é que já está isso hoje? Né? Vocês me digam. A galera já está relaxando. Não que a gente tem que ficar isso para sempre. É claro que a gente também tem que ter essa maleabilidade para ir melhorando. Mas, já que é tolerância zero, nós temos que continuar com ela até a gente ter a famosa, né, diminuição aí dos casos de infecções. E o que vem acontecendo? A galera não faz isso 100%, não lava as mãos, tá? Vai pegar determinado, por exemplo, foi fazer uma compra, etc. Continua desde o início. Eu ficava vendo, eu comentei isso muito com a minha família, principalmente, sobre a forma correta de desinfetar, aliás, os alimentos, como eles chegavam, né, do supermercado, a pessoa, a mão, o uso da máscara, enfim, todo um monte de coisa. Tem gente que às vezes está aí, por exemplo, tá com uma máscara aí, comprou, tá maravilha que agora tem essas possibilidades de comprar as máscaras de tecido, mas aí compra a máscara de tecido e usa ela 10 dias seguidos. Pô, não vai adiantar nada. Então, talvez tem pessoas que não estão sabendo disso. Acho que isso aí é brincadeira. E não é. A tolerância zero, gente, tem que vir aí. Você só vai conseguir acabar com essa possibilidade de infecção desse vírus se for tolerância zero. Tá? Você fazer essas desinfecções com álcool, com água, com tudo que você pensar. Por exemplo, tem um varejão que eu sempre, próximo aqui à minha casa, que eu compro, né, fruta, verdura, etc. Lá os caras estão nesse... Por isso que eu vou sempre lá. Como é que tá? O negócio de tolerância zero. Lá, inclusive, a galera fica puta da vida, mas um monte de gente forma fila para entrar lá, respeitando distanciamento, daquelas questões. Por quê?
porque é de 2 em 2, eu acho. 2 em 2 horas, o que eles fazem? Eles lavam todo o varejão, todo o piso do varejão, fazem todos os processos de desinfecção, para daí sim poder entrar novos clientes. Isso é tolerância zero, gente. Só assim que você vai conseguir ter a execução completa do procedimento. Na infecção hospitalar é a mesma coisa. Você não vai ter a possibilidade de reduzi-las ou até eliminá-las se você não fizer o processo de tolerância zero sobre lavar as mãos, sobre biossegurança, sobre a utilização de jaleco. Né? Lembro na faculdade, vocês até fizeram trabalhos, a enfermagem fez também, sobre o uso do jaleco. Tem gente que acha que o jaleco é peça do vestuário. Não é, tá? Usou o jaleco, você se protege exatamente para as coisas que você vai entrar em contato lá dentro da instituição de saúde. Ao sair de lá, você tira o jaleco, tá? Então, são algumas questões importantes. Até uma crítica, você passa aqui em frente aos hospitais em Uberaba, fica vendo alguns profissionais aí, né? Alguns que não vou citar quais são, não, mas adoram andar com o estetoscópio pendurado no pescoço. Estão lá em frente ao hospital, comendo alguma coisa. Tá lá, comendo uma coxinha, sabe? Um jalecão lá, comendo, contaminando o jaleco, vai levar lá para dentro. Tá? Não entendo para que tem que estar com jaleco, para que tem que estar com estetoscópio na hora de comer uma coxinha, né? Certo? É só para cair o óleo da coxinha no estetoscópio e deslizar no paciente, só se for. Porque não tem lógica, para que está usando? E está levando contaminação lá para dentro, e pior, está trazendo, aliás, está trazendo contaminação de lá de dentro para fora, e pior, está levando lá de fora lá para dentro, para gerar mais bactéria resistente. Então, pessoal, para a gente finalizar então aqui, essa questão que a gente então abordou nessa nossa introdução, sobre a importância nossa sobre as CCIHs, vinculadas às legislações ambientais, e nós vamos casar com a ideia da geração e manejo de resíduos. Tá? Então, fica aqui bem frisado com vocês essa primeira parte dessas questões aí sobre a CCIH, sobre a tolerância zero, que é o que a gente vai continuar, inclusive, falando e comentando sobre essa importante prática, essa importante análise que nós podemos e fazemos parte como profissionais dentro da área de saúde.